Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre uma nova forma de trabalhar com cache em aplicações ASP.NET Core e como essa nova forma de cache ela pode eventualmente melhorar muito a performance das nossas aplicações. Para quem já trabalhou com cache em ASP.NET Core sabe que atualmente a gente tem duas formas de trabalhar com cache. A mais simples de todas é fazer a utilização do cache em memória, no qual a gente utiliza a memória do nosso processo para fazer o armazenamento do cache. Aqui, pessoal, eu tenho uma aplicação super simples que a partir de um nome de país ele vai me retornar quais que são os países que fazem fronteira com ele. Por exemplo, a partir do momento que eu passo o Brasil aqui, ele vai me retornar um objeto com uma lista de todos os países que fazem fronteira com o Brasil. No meu caso aqui, como eu estou usando uma API externa para obter essas informações, é ideal que na minha aplicação eu armazene essas informações para que eu não precise a todo momento solicitar elas dessa API externa. E utilizando o cache em memória para isso, pessoal, é muito simples. Basicamente, eu utilizo uma chave que eu uso para identificar o meu valor, que essa chave ela é composta pelo nome do país, ou seja, a partir do momento que eu fizer a segunda requisição, eu não vou estar batendo na API externa para obter os dados, e sim, eu estou retornando esses dados do meu cache em memória. Se eventualmente esse cache não existir em memória, eu vou através de uma requisição HTTP buscar essas informações e eu armazeno elas dentro do meu cache em memória para que a próxima requisição ela não faça essa segunda chamada e sim já utilize as informações que eu tenho em memória disponível. Apesar de o cache em memória ele ser a implementação mais simples de cache no ASP.NET Core, ela tem as suas limitações. A primeira delas é basicamente se eu reiniciar minha aplicação, tudo que estava em memória vai acabar eventualmente sendo apagado. E a segunda limitação é que se eventualmente eu tiver uma ou mais réplicas dessa aplicação, cada uma vai ter sua versão do cache em memória. Já o segundo formato que a gente acaba utilizando bastante para trabalhar com o cache é através do cache distribuído. O cache distribuído, diferentemente do cache em memória, a gente configura um cache storage. No meu caso aqui eu acabo utilizando o Redis para fazer a persistência desses dados e não deixar a memória como fonte principal aqui da persistência. E nesse caso aqui, pessoal, se eu tiver mais que uma réplica na minha aplicação, mais instâncias da minha aplicação, basicamente todas elas vão se conectar ao mesmo cache, ou seja, todas elas vão ter a mesma informação. A implementação com o cache distribuído ela acaba sendo um pouquinho mais complicada. Quando a gente trabalha com cache distribuído, a gente tem que serializar e deserializar essa informação para que a gente consiga utilizar ela na nossa aplicação. E quando eu preciso consumir essa informação de volta, eu recupero a string e deserializo no objeto no qual eu vou utilizar como contrato. Apesar de o cache distribuído ele superar as limitações do cache em memória, a gente acaba tendo alguns problemas aqui. Como eu preciso deserializar a informação a todo momento, ou seja, toda vez que eu tenho um cache hit, ou seja, que a informação ela está no cache, eu preciso fazer uma conexão com o Redis, recuperar aquela informação que eu persisti, trazê-la para a memória da minha aplicação para deserializá-la no objeto e assim retornar a resposta da minha requisição. Imagine num cenário onde a gente receba 10.000 requisições, eu vou precisar fazer isso de forma constante. E com isso eu vou acabar gerando muito impacto na minha memória, eu vou acabar alocando muita memória porque a cada nova requisição eu vou ter que deserializar essa informação, trazê-la para a memória para construir o meu objeto e retornar para o cliente. Com a utilização do cache híbrido, pessoal, basicamente a gente tem o melhor dos dois mundos, que é poder utilizar o cache em memória como um mecanismo de busca primária, e continuar usando o cache distribuído por baixo dos panos para fazer toda a persistência e garantir que todas as réplicas da nossa aplicação elas consumam da mesma fonte de dados do cache. Pessoal, basicamente para a gente fazer a utilização do cache híbrido, a gente precisa estar utilizando a versão 9 do .NET, precisa fazer a instalação desse pacote aqui, Microsoft Extension Cache Hybrid, e a partir do momento que a gente faz a instalação do pacote, a utilização do cache híbrido ela é muito simples. A gente basicamente vai fazer o registro aqui do cache híbrido para fazer toda a injeção de dependência, deixar tudo prontinho para a gente utilizar. A utilização do cache híbrido é muito mais simples do que o cache distribuído, pessoal. Aqui basicamente a gente não precisa se preocupar com o formato que a gente vai utilizar para serializar e deserializar as informações. Por baixo dos panos, pessoal, basicamente ele utiliza um mecanismo de serialização binário, ou seja, a gente consegue eventualmente customizar como ele vai serializar e deserializar essas informações, mas por padrão ele utiliza esse formato binário.
E percebam aqui, pessoal, que basicamente a partir desse método eu já consigo fazer toda a utilização como eu faria no cache distribuído. Por exemplo, aqui eu vou passar qual que é a key que eu estou tentando recuperar e eventualmente se essa key não existir, ele vai, a gente passa uma chamada no qual ele vai utilizar para alimentar o cache. O cache híbrido aqui, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Ele trabalha com dois níveis de cache. Por exemplo, no padrão, o primeiro nível de cache dele acaba sendo a própria memória. Então, entre a gente utilizar o cache em memória e utilizar o cache híbrido, se a gente estiver preocupado só com a persistência em memória, os dois vão atender da mesma forma. Só que o cache híbrido ele trabalha com um segundo nível de cache, que é o cache out of process, ou seja, um cache fora do processo da nossa aplicação. Que seria basicamente o cache distribuído, no qual a gente consegue utilizar um storage para fazer a persistência definitiva das informações. E aqui, pessoal, como a gente já está utilizando cache distribuído com Redis, basicamente o cache híbrido ele já vai automaticamente detectar que a gente utiliza o cache distribuído, e toda vez que ele não conseguir encontrar informação, por exemplo, em memória, que é o primeiro nível de cache dele, ele vai tentar eventualmente buscar essa informação no Redis. E eventualmente, se a informação não existir no Redis, ele vai executar a função que a gente passou para alimentar o cache e ele automaticamente vai persistir esse valor para uma determinada chave. E como, pessoal, o cache híbrido ele trabalha com dois níveis de cache, basicamente toda a consulta que a gente faz, ele vai primeiro buscar em memória a informação e se ela não existir, ele vai de fato buscar essa informação no Redis. E pelo fato de ele utilizar esses dois níveis de cache, pessoal, ele acaba entregando uma performance muito mais interessante para a gente. Por exemplo, aqui, pessoal, eu executei dois testes de carga, um utilizando o endpoint que faz a utilização do cache distribuído e a outra utilizando o endpoint que faz a utilização do cache híbrido. Na parte da direita aqui, pessoal, a gente tem o teste de carga utilizando o cache distribuído. Percebam que nesse caso aqui, durante 10 segundos, eu consegui fazer 62.000 requisições para essa API, cerca de 6.200 requisições por segundo. Já utilizando o cache híbrido, pessoal, percebam que eu consegui processar 270.000 requisições, ou seja, 4 vezes mais requisições do que a versão com cache distribuído. E agora vocês podem estar se perguntando por que a gente tem tanta diferença de performance quando a gente compara os dois tipos de cache. Vamos basicamente entender o que acontece quando a gente faz uma requisição utilizando cache distribuído. Toda vez que eu faço uma requisição utilizando cache distribuído, ele vai basicamente primeiro buscar no Redis a informação, ou seja, eu tenho o meu JSON persistido em formato de string no Redis. Ele precisa abrir uma conexão para o Redis, trazer essa informação para a memória do meu processo, da minha API, e fazer essa alocação na heap. A cada requisição que eu tiver, eu vou ter exatamente esse comportamento. Ele vai, abre uma conexão com o Redis, retorna os dados e serializa essa informação na heap. Quando eu tenho muitas alocações na heap, o Garbage Collector ele precisa entrar em ação para fazer a limpeza dessas informações. E toda vez que o Garbage Collector ele roda, pessoal, ele coloca a nossa aplicação em modo suspenso. Ou seja, durante esse tempo que o Garbage Collector está rodando, a nossa aplicação ela não está processando requisições. Já quando a gente utiliza o cache híbrido, pessoal, lembram que a gente está trabalhando com dois níveis de cache. Primeiro ele vai na memória da aplicação para ver se a informação está lá. Se ela tiver, ele eventualmente já vai retornar essa informação. Ele não vai nem tentar buscar isso do Redis. E como ele não precisa eventualmente abrir uma conexão com o Redis, fazer a alocação para cada uma das requisições, a gente tem bem menos atuações do Garbage Collector acontecendo quando a gente roda com cache híbrido. E se a gente tem menos atuação do Garbage Collector, é mais tempo que a nossa aplicação está em modo normal processando requisições. E é exatamente por isso, pessoal, que a gente vê essa diferença de performance comparando o cache híbrido com o cache distribuído. E a ideia, pessoal, é que a partir da versão 9 do ASP.NET Core, do .NET 9, é que a gente sempre faça a utilização do cache híbrido em detrimento do cache distribuído. Porque basicamente no final do dia, pessoal, o cache híbrido ele acaba sendo só um nível de abstração em cima do cache distribuído que permite que a gente utilize a memória de uma forma mais inteligente para não ficar consultando a todo momento o Redis, sendo que a gente provavelmente já tem essa informação disponível na memória para fazer a utilização de bate-pronto de forma mais direta.
E no vídeo de hoje era isso, pessoal, é uma dica super simples aqui, o vídeo ficou um vídeo bem rápido. Eu quis focar mais nessa questão da performance, porque eu acredito que ela é bem importante, tá? O cache híbrido, além da performance ele acaba sendo mais fácil de utilizar. A API, né, que a gente usa para fazer a utilização do cache híbrido, ela acaba sendo mais simples do que o próprio cache distribuído. E em aplicações, pessoal, que tem um grande volume de requisições sendo processadas por segundo, essa simples diferença ela pode trazer um ganho de performance muito grande. Então é um tipo de alteração que a gente tem que considerar fazer se eventualmente a gente estiver migrando para a versão 9 do ASP.NET Core. E por hoje é isso aí, pessoal. Se esse vídeo de alguma forma lhe agregou algum conhecimento, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.